Oi, gente, tudo bem com vocês? Comprei limão siciliano. Isso aqui com limão siciliano fica bom, hein? Rapaz, bom demais. Hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra que o Senhor está me levando a meditar nesse dia. E eu falei, bom, por que não compartilhar com os meus irmãos, né? Essa palavra. Então eu vim aqui compartilhar isso com vocês. E algo que o Senhor tem me feito meditar sobre liderança, né? É um tema que eu gosto muito, que vocês normalmente gostam de conversar comigo sobre. Então eu vim aqui compartilhar algo com o senhor durante essa semana, mas principalmente hoje ele falou ao meu coração e eu quero ler a mensagem aqui, a palavra de Deus com vocês. Lá em João 13, a parte do lava-pés, né? Uma palavra muito forte sobre liderança. Eu não vou aqui meditar na palavra como um todo, eu vou meditar só naquilo que o Espírito Santo está falando comigo, eu só vou compartilhar isso com vocês, tá bom? Mas quero ler o texto como um todo, porque a palavra de Deus ela é rica, ela é maravilhosa, então vamos lê-la porque é importante. Vamos lá, João 13 vai dizer assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Como isso é lindo, né? Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este disse: O Senhor vai lavar meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que toma o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os pés de vocês, perdão, e uma vez que eu, seu mestre, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. O que o Espírito Santo tem falado ao meu coração nesse dia de hoje? O Espírito Santo, em alguns momentos, tem pedido para que eu faça algumas coisas. E eu simplesmente falei: Espírito Santo, eu não estou entendendo muito bem, porque o Senhor está pedindo para eu fazer algumas coisas que para a pessoa que está recebendo não faz sentido. Ela não entende e por mais que talvez ela até seja grata em certa medida, ela não está entendendo aquilo, ela não compreende, né, o porquê. O Senhor traz algumas coisas ao meu coração e tal, né? Mas, assim, afinal de contas, acho que nem eu estou entendendo. O que o Senhor quer com isso? E o Senhor me trouxe essa palavra, né? De que, como líderes, muitas vezes a gente tem clareza de que a gente vai fazer algumas coisas que os nossos liderados não vão entender, tá? Eles não vão entender. Não estou me comparando aqui com Jesus,
né, no sentido da grandeza dele, mas na questão da liderança, tá? Para você entender. A gente apenas está. A gente apenas é o mensageiro. A gente não é maior do que aquele que está enviando a mensagem, tá? Muitas vezes eles não vão entender. E tá tudo bem, eu tenho entendido isso. E o senhor tem falado também comigo sobre essa questão, sabe? Faça algumas coisas. Que eles vão entender que isso faz parte do dever deles de líder. Isso faz parte daquilo que eles têm que fazer. Mas eles não vão entender isso necessariamente agora, eles não vão compreender isso necessariamente agora, mas você precisa dar um exemplo a ser seguido. Nós, como líderes, nos tornamos padrão, né? Então a pessoa, de alguma forma, ela entende que liderança é aquilo, e o padrão da liderança é aquilo, e ela vai buscar fazer aquilo, mesmo que ainda ela não entenda. A motivação, o propósito, aonde você quer chegar, é importante que se faça. E às vezes é importante até que se comunique isso e deixe claro isso, né? Olha, eu fiz, para quê? Para que vocês façam. E algo que o Espírito Santo trouxe claramente no meu coração. Faça para ele. Jesus lavou os pés e disse, agora vocês também, lavem os meus pés. Não, ele disse, lavem os pés uns dos outros. Um líder, muitas vezes, ele vai, para poder ensinar honra, ele vai ter que honrar. Isso é natural. Para ensinar amor, ele vai ter que amar. Para ensinar generosidade, ele vai ter que ser generoso. E assim vai. Mas o que eu vejo muitas vezes é que nós, como líderes, temos um sentimento de eu fiz, eu ensinei, agora eu vou receber. Se eu ensinei, eu honrei meus liderados, agora eu vou ser honrado. Né? A gente vê muito isso acontecer. Não, eu fui generoso com eles, eles também vão ser comigo. Não que isso não aconteça, e não que isso não possa acontecer. Eu vejo isso acontecer sempre, tá? Por incrível que pareça, eu vejo isso acontecer muito. Mas a questão é que o nosso coração, como líder, ele precisa estar neste lugar de ensinar, não para que seja feito conosco, mas para que sejam feitos com os outros. Nosso maior objetivo, a nossa busca, tem que ser essa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não estou dizendo isso para o liderado. Eu estou dizendo isso para o líder. Porque Deus tem falado ao meu coração o quanto você faz e entende e luta contra o seu próprio coração para que por nenhum momento você busque que os seus pés sejam lavados. Mas você continua lavando os pés e fazendo e entregando com essa consciência e com esse desejo de que isso seja feito para os liderados deles, né? Para uns aos outros ali, né? Então, isso é algo que a gente precisa como líder examinar o nosso coração. Isso é uma expectativa que a gente precisa alinhar com Deus. Nós precisamos ser como Jesus, ser como Cristo. Nós vamos fazer coisas, nós vamos entregar coisas. Para quê? Para ter um retorno nesse sentido direto de também os nossos pés ser lavados? Não, mas é para que eles possam fazer. É para que eles tenham um padrão, é para que eles tenham um entendimento, é para que eles tenham o exemplo daquilo que precisa ser feito. E agora eles também vão fazer uns aos outros. Uns aos outros. Então, o Senhor tem falado isso ao meu coração com muita clareza. Deus, para que fazer isso? Qual o sentido disso? Para que um exemplo seja dado. Para que agora eles também façam uns com os outros. Ou melhor dizendo, façam aos outros. Nós lideramos líderes para que eles sejam líderes e liderem outras pessoas que também vão ser líderes e vão liderar outras pessoas. Então esse é o nosso padrão. É isso que nós precisamos buscar, almejar e fazer. Então eu quero deixar essa mensagem para o seu coração. Como líder, muitas vezes nós vamos ter que fazer coisas que às vezes não é nem necessário, às vezes não é de grande valia, mas ela carrega ensinamentos, ela carrega princípios que naquele momento a pessoa ela não vai entender e tá tudo bem. Ela não vai te dar um retorno. Não é sobre ela te devolver, é sobre ela fazer com o outro. Isso vale para o ensino. Eu vou ensinar mulheres a amar mais, tô dando um exemplo, tá? Porque eu não sou casada. Os seus maridos, eu vou fazer, eu vou amá-las. Eu vou fazer de uma forma para dizer, agora faça isso com eles. É isso aqui que você tem que fazer. Eu vou ensinar filhos
sobre amar os seus pais. Eu vou amar eles, os filhos, e dizer, agora faça isso com seus pais. É assim que nós ensinamos, é assim que nós fazemos. Nós damos o exemplo daquilo que nós queremos ensinar. Jesus está ensinando que a identidade dele está firmada em Cristo, que nada abala isso, que ele vai lavar os pés, porque isso vai gerar essa comunhão. Isso não faz menor, isso não faz nada, pelo contrário. Tudo continua no mesmo padrão, mas ensina, e agora gera uma autoridade de dizer, façam o mesmo, porque eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Como líder, nós só vamos pedir para que seja feito aquilo que antes nós fizemos. Que Deus nos abençoe na nossa liderança, que Deus nos capacite na nossa liderança. E eu espero que essa palavra tenha abençoado você. Se isso abençoou você, não deixe de abençoar outra pessoa, passando essa mensagem para ela, seja através desse vídeo, seja através do seu compartilhar. Deus te abençoe. Até a próxima.